Meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós veremos sobre o período joanino, que é aquele momento da transferência da corte portuguesa para o Brasil, e também sobre o processo de independência do Brasil. Para isso, nós vamos retomar alguns pontos das aulas anteriores, que foram aí a crise do antigo sistema colonial, quando nós formos ver o processo de independência do Brasil, e também o governo napoleônico, que nós vamos começar já a ver porque o governo napoleônico está ligado diretamente com o processo de transferência da corte portuguesa para o Brasil. Mas, antes da gente entrar aqui em Napoleão, é importante saber que existia já desde o século XVIII um projeto que queria que a corte portuguesa viesse para o Brasil. Por que esse projeto existia? Porque o Brasil, ele era, na verdade, o centro econômico do Império Colonial Português. Então, era, né, com a produção do Brasil que a maior parte do Império Português era sustentado. Então, era interessante ter aqui um governo, né, centralizado, ter o poder real já no Brasil. Claro que isso não acontece, né, antes do século XIX, mas nós tínhamos já um projeto sobre isso. Então, Napoleão, o que acontece com Napoleão, né, e como isso impacta a coroa portuguesa, acaba sendo aí um chute para a família real se deslocar de Portugal para o Brasil, sendo que já existia aí um projeto anterior ao governo napoleônico que visava, né, a transferência da corte para as Américas, né? Então, indo lá para o governo de Napoleão. Como nós vimos nas nossas aulas, né, sobre Napoleão Bonaparte e o Congresso, né, de Viena, Napoleão, como ele quer diminuir o poder inglês para conseguir conquistar, né, a maior parte, para conquistar não, para dominar a maior parte da Europa, ele vai estabelecer um sistema que é chamado de bloqueio continental, onde ele vai proibir, né, os países que fossem seus aliados de comercializar, seja vendendo ou comprando produtos aí com a Inglaterra. Como Portugal tinha já, né, uma relação comercial de anos com os ingleses, os portugueses vão aí furar o bloqueio continental de Napoleão. Então, né, a França, aliada com a Espanha, né, os espanhóis tinham a ideia de que apoiando os franceses eles conseguiriam aí uma parte também dos territórios portugueses, contando o território europeu como as colônias de Portugal. Então, assim como por meio dessa aliança, os franceses vão invadir Portugal. Nessa conjuntura aí de invasão, é, Dom João vai ceder aí às pressões da Inglaterra e pensando também naquele projeto já antigo de transferência, ele vai se transferir junto com toda a família real para o Brasil. Então, por conta aí, né, principalmente das pressões feitas por Napoleão Bonaparte e o risco de invasão que estava tendo em Portugal, a coroa portuguesa vai sair de Lisboa e pela primeira vez nós vamos ter, né, a sede de um império ultramarino sendo localizado em uma colônia, que é esse momento onde nós temos a transferência da corte portuguesa para o Brasil. E assim que chega no Brasil, Dom João ele já passa a fazer uma série de medidas que vão acabar dando, né, uma maior autonomia para o Brasil, porque como a colônia está aqui, a colônia não, como a coroa está aqui no Brasil, então é interessante para ele dar uma abertura, né, comercial e dar uma autonomia maior para a sua, né, maior colônia. Então, quando ele chega aqui, ele já assina uma carta régia que vai abrir os portos brasileiros. Então, o Brasil passa a comercializar diretamente com outros países, principalmente, né, com a Inglaterra, pensando aí que o governo inglês tem aí um sistema de monopólio que vai refletir também quando o Brasil se torna independente, tá bom? Mas aqui nesse momento a gente já tem, né, um avanço com essa abertura comercial, né, com essa abertura dos portos. Então, os produtos ingleses começaram a entrar cada vez mais facilmente dentro do Brasil. E por conta dessa entrada, né, dos produtos ingleses, por conta desse comércio mais direto do Brasil com os outros países, os latifundiários, a elite brasileira vai ganhando, né, cada vez mais. Além desse processo de abertura, né, de portos, também vai ser assinado um alvará de liberdade industrial no Brasil,
mas esse alvará vai perder aí um pouco de poder, porque em 1810 os ingleses vão ter uma autonomia, né, vão ter um monopólio de produtos sobre o Brasil, então aí os produtos brasileiros são colocados de lado para, né, serem comercializados os produtos ingleses, mas ainda assim, né, tinha-se uma autonomia no Brasil. Foram sendo criadas academias, né, de ciências, academias de artes, teatros. A cidade do Rio de Janeiro inteira passou por uma remodelação por conta aí da chegada da coroa portuguesa no Brasil. Então teve uma mudança significativa na vida da colônia por conta da chegada dos portugueses aqui. Um ponto aqui que merece destaque é a relação que o Brasil tinha com os ingleses. Ao longo aí desse período onde a corte portuguesa estava no Brasil, foram assinados uma série de tratados, né, por conta da proteção que a Inglaterra estava dando lá para Portugal. Nós tivemos aí, por exemplo, o Tratado de Comércio e Navegação, que acabou aí diminuindo o poder do Alvará de Liberdade Industrial. E nós tivemos também alguns outros tratados que foram interessantes aqui para a gente entender a relação, né, que nós tínhamos entre o Brasil e a Inglaterra. Um deles é, é mais, né, relacionado à escravidão e também à necessidade que a Inglaterra tinha, né, de um mercado consumidor. Qual é esse tratado? É o Tratado de Aliança e Amizade, que foi aí um documento que determinou a redução do tráfico negreiro para o Brasil. Mas também é uma lei que chama-se aí, né, de uma lei só para inglês ver, porque o tráfico continuou mesmo com a assinatura do Tratado de Aliança e Amizade, mas era um compromisso que o Brasil fazia com a Inglaterra, né, para reduzir aí o tráfico escravo. E também, né, foi colocado um compromisso por Dom João para não estabelecer mais o tribunal, né, do Santo Ofício naquele processo de inquisição no Brasil. Por conta do papel, né, que o Brasil estava tendo nesse momento, onde a sede, né, do Império Português estava aqui, estava lá no Rio de Janeiro, o Brasil acabou sendo elevado em 1815 a um Reino Unido, né, a Portugal e Algarves. Então, ele passa, né, ele deixa de ser somente uma colônia e se torna aí um Reino Unido dentro aí desse contexto da corte no Brasil. Mas, mesmo que Dom João tenha feito, né, uma série de medidas para tornar o Brasil a sede da monarquia, né, portuguesa, a sede do Império Lusitano, a maior parte das modificações que aconteceram estavam lá na região do Rio de Janeiro, ou favoreciam lá os comerciantes que eram ligados, né, à monarquia. Então, nós tivemos ainda, mesmo com Dom João aqui no Brasil, algumas revoluções que queriam, né, uma separação, porque, né, as medidas tomadas por Dom João de desenvolvimento urbano estavam lá concentradas na região do Rio de Janeiro, que era onde a corte acabou se estabelecendo. Nós vimos agora, então, o processo de transferência da corte portuguesa para o Brasil e algumas modificações que teve, né, tanto na economia como na sociedade brasileira por conta da transferência da corte. Agora a gente vai ver como que acabou se desenrolando o processo que levou à independência do Brasil. Quando a corte vem para cá, acaba complicando bastante a situação econômica que a gente tinha lá em Portugal. E por que que isso aconteceu? Primeiro, né? Porque o Brasil era quem dava dinheiro para Portugal. Portugal tinha outras colônias, mas o Brasil movimentava a maior parte da economia do Império Ultramarino Português. Então, quando a corte está aqui e o Brasil, né, para de enviar os impostos para Portugal, nós temos, né, uma fragilização da economia portuguesa, porque não está mais chegando a maior parte do dinheiro que chegava de impostos que eram captados do Brasil. E a economia portuguesa já era uma economia que estava deteriorada por conta da dependência que Portugal tinha da Inglaterra, né? Portugal perdia muito dinheiro por conta dos acordos de monopólio que assinou com a Inglaterra. Então você soma essa fragilidade
né, da economia portuguesa com o fato de que não estavam chegando mais, não estava mais chegando tanto dinheiro do Brasil para Portugal, e aí a gente tem, né, um caos econômico que começa a acontecer lá no Velho Mundo. E, né, a gente soma com essa confusão econômica que acontecia em Portugal, a gente soma isso o fato de que depois que os franceses foram retirados, né, de Portugal, Portugal passou a ser administrado por um general inglês. Então, nós temos aí uma situação onde o rei foi para sua colônia, onde os impostos não estavam chegando para a metrópole e onde temos aí um inglês governando Portugal. Isso acaba gerando um caos social em Portugal que acabou provocando a Revolução Liberal do Porto, que aconteceu lá em 1820. Qual que era a ideia da Revolução do Porto? Era eliminar o poder absolutista. Então, era criar uma monarquia constitucional em Portugal e limitar os poderes de Dom João. Também se procurava, por meio dessa revolução liberal, né, trazer novamente a família real para Lisboa e anular o que chamam, né, de inversão brasileira, que acabaria, né, trazendo como consequência, se acabasse com a inversão brasileira, os impostos voltariam a ir para Portugal. Então, com a família real lá e com o Brasil voltando à sua condição de colônia, Portugal voltaria a ganhar o dinheiro do imposto brasileiro, e isso acabaria, né, ajudando a Portugal a se retomar. A Revolução do Porto, né, foi um movimento vitorioso e, por conta disso, em 1820 foram eleitos alguns deputados para as assembleias, que foram chamados aí de cortes, né, que passaram a atuar como a forma de governar, né, do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. E qual que era a situação do Brasil nesse meio, né? Nós tínhamos aí as cortes que faziam reuniões para votar, né, sobre os destinos do mundo português. O Brasil deveria aí ter algumas cortes, né, que iriam ser representadas em Portugal, mas a gente vai entrar daqui a pouco que era o problema das votações dessas cortes brasileiras, né, lá em Portugal. Em relação à família real, em 1821, Dom João, né, com medo de perder o controle de Portugal, acabou retornando, né, à metrópole e acabou levando com ele todo o tesouro português. Quem ficou aqui no Brasil foi Dom Pedro, né, como regente do Reino do Brasil. Mas Dom João, juntamente, né, com a coroa portuguesa, volta para Portugal e para conseguir resolver a questão das juntas governativas. Voltando aqui para a questão, né, do Brasil. O Brasil ele não conseguia, né, chegar a tempo nas reuniões, nas votações que tinham das Cortes de Lisboa. E isso acontecia em reuniões que eram reuniões que acabariam votando diretamente o futuro do Brasil, como medidas recolonizadoras, como exigiam, né, o regresso de Dom Pedro para Portugal, ou que suspendiam os tribunais que foram instalados no Brasil. O que acontece então? Como o Brasil não estava conseguindo votar nas cortes portuguesas, a aristocracia brasileira acaba, né, formando um movimento de independência do Brasil, porque eles acreditam que se continuarem presos lá em Portugal com Dom João lá e eles querendo levar Dom Pedro também para Portugal, aí o Brasil, né, acabaria se tornando novamente uma colônia portuguesa, né, como era lá até o século XVIII. Então, as medidas do Pacto Colonial, as medidas, né, daquele governo de antigo regime, acabariam voltando a cair sobre o Brasil. E a elite que tinha, né, já se acostumado com os ganhos a partir da transferência da corte, não queria retomar ao processo do Pacto Colonial. Aí, a elite brasileira, apoiada, né, pela maçonaria, tendo aí a imprensa, né, como grande divulgadora dos seus projetos, consegue um abaixo-assinado que faz com que Dom Pedro rompa com as cortes portuguesas e acaba, né, permanecendo no Brasil em um movimento que é conhecido como Dia do Fico, onde Dom Pedro, né, se nega a voltar para Portugal.
Depois disso, a divisão auxiliadora, que era uma unidade militar dos portugueses no Rio de Janeiro, se retira, né, para Niterói, depois vai para a Europa. Dom Pedro organiza um ministério que era feito a maior parte, né, por brasileiros, né, com José Bonifácio estando aí em uma pasta muito importante para a governança, e o processo de independência começa realmente a, a se articular. Então, auxiliado, né, por José Bonifácio, Dom Pedro I começa a colocar uma série de medidas que vão rompendo, né, as relações entre Portugal e Brasil. Então, ele cria o Conselho de Procuradores Gerais do Brasil. Ele subordina também, né, a execução das decisões votadas nas cortes portuguesas à aprovação dele. Depois ele coloca, né, coloca não, ele aceita o título de defensor perpétuo do Brasil, que é um título oferecido pelos maçons, convoca uma Assembleia Constituinte brasileira e, por fim, proíbe o desembarque de tropas portuguesas no Brasil, negociando, né, com Portugal a independência daqui, né? Uma independência que foi muito bem negociada, porque o Brasil teve que pagar aí uma grande quantia a Portugal e teve que ceder mais uma série de monopólios para a Inglaterra para conseguir o apoio inglês nesse processo de independência. Mas vai ser assim que o Brasil consegue aí a sua independência, né, do reino português. Então é isso para hoje. Espero que vocês tenham entendido bem esse processo, né, do Brasil joanino e da independência do Brasil, e até a próxima aula.